Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o Quincas Borba do Machado de Assis. O Quincas então foi um livro que começou a ser publicado em 1886 em forma de folhetim em um periódico chamado A Estação e foi publicado até 1891. Só que o que acontece? Em 91, então, depois que toda a história havia sido publicada, o Machado resolveu editar essa história para poder colocá-la em livro. Então, o que chega para a gente no livro é uma versão que o próprio Machado resolveu mudar algumas coisas. Por quê? Ele resolveu deixar algumas coisas mais implícitas na leitura do livro do que era, por exemplo, na leitura do jornal. Por quê? Porque conforme mais implícita for uma situação que ocorre no livro, maior vai ser o número de leituras que a gente vai poder ter de determinados acontecimentos aqui do Quincas. Então, enfim, o livro se passa entre 1867 e 1871 e vai falar basicamente da história do Rubião, que é um professor de Barbacena que é amigo do Quincas Borba. Quando o livro começa, o Quincas já está morrendo, digamos assim. Ele não está morrendo, mas assim, ele já está assim próximo do período da morte dele. E o que acontece? Quando o Quincas Borba morre, ele acaba deixando ali toda a herança dele para esse amigo que é o Rubião. Por quê? O Rubião, como eu disse no meu vídeo anterior a esse, que é o do humanitismo e do pessimismo lá, o link vai estar lá embaixo. Como eu disse naquele vídeo, o Rubião era meio que um discípulo dele ali nessas questões todas do humanitismo, que foi uma filosofia que o Quincas criou e que aparece lá no Memórias Póstumas. Enfim, o que acontece? O Quincas, então, quando ele enlouquece e já está se definhando, ele acaba escrevendo um testamento que quer que as coisas, que os pertences dele vão para esse amigo dele, que é o Rubião. E assim que o Quincas morre, então, o Rubião acaba se mudando para o Rio de Janeiro. Quando ele está indo, ele ainda está no trem, ele encontra um casal, que é o casal Palha. E assim, o casal Palha, eles fazem digamos assim, eles fingem que vão ajudar o Quincas, mas na verdade não. Por quê? Porque pelo próprio jeito com que o Quincas fala, eles percebem que ele tem algum certo poder aquisitivo ali, então eles resolvem se aproximar do Quincas por puro interesse, e desde muito cedo, eles resolvem armar um plano ali para poder extorquir dinheiro do amigo, digamos assim. Mas o Quincas, que era muito ingênuo nesse sentido, não em todos, mas nesse sim, ele acaba ali, ele acaba então se sujeitando a isso e acaba ali pensando que essa amizade é verdadeira. Chega um momento do livro, inclusive, em que ele acaba abrindo uma pequena empresa ali em sociedade com esse senhor do casal Palha, que agora não lembro o nome, mas enfim. O fato é o seguinte, então o livro vai mostrar pra gente como que foi essa introdução do Rubião na sociedade carioca depois que ele ganhou lá a herança do Quincas. Pois bem, como o Quincas Borba morreu? O Quincas Borba morreu louco. Isso é uma coisa que aparece no início do livro e é uma coisa que aparece lá no finalzinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que o Quincas ficou louco? E nesse sentido, então, a gente sempre... Uma coisa interessante de você ler o Quincas Borba é você ler ele remetendo sempre à questão lá do Dom Quixote. Por isso que eu fiz o vídeo do Dom Quixote antes desse, para poder falar disso agora. Porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das leituras que se faz do Dom Quixote diz que ele, na verdade, é louco. E por que o Dom Quixote é louco? Porque ele acredita que a ficção, na verdade, é a realidade. Então, ele lê ali os romances de cavalaria e acaba acreditando que ele próprio é um cavaleiro andante. O que vai acontecer com o Quincas Borba é muito parecido. Por quê? Quando ele cria o humanitismo, que na verdade, como eu disse no vídeo anterior, é uma crítica às várias correntes filosóficas do período ali, sobretudo ao positivismo do Comte. Mas enfim, quando ele cria ali essa filosofia humanitista, ele escreve ela em um livro. Só que ele começa a se tornar tão obcecado com aquilo que ele acaba enlouquecendo e acredita que ele deve viver apenas
de acordo com a sua filosofia ali. E por conta disso ele começa ali a ter delírios cada vez maiores e ele chega inclusive a fazer uma coisa que é interessante, porque assim, o Quincas Borba tem um cachorro. E daí ele coloca o nome do cachorro de Quincas Borba, por quê? Porque como ele não tem filhos, ele quer que o nome dele sobreviva depois de sua morte. Então, a gente tem a relação dele com o cachorro ali, que é uma relação muito forte. O que acontece? Quando ele começa a ficar totalmente louco, ele começa inclusive a dialogar com esse cachorro, e tem um momento em que o cachorro tem uma fala no livro. Então você perceba que a questão da loucura dentro do livro é uma questão muito importante, não só para esse personagem, mas para algumas outras coisas que acontecem lá do meio para o final do livro, mas que eu não vou falar, que você vai ter que ler para poder descobrir. Enfim, o fato é que, como o humanitismo é uma filosofia que busca sempre a manutenção do poder, uma vez que é a vontade do mais forte que deve prevalecer, e aqui o mais forte no sentido social da palavra, ou seja, quem que é socialmente mais forte? O rico. Então, o humanitismo prevê sempre que o poder que as pessoas têm tem que estar sempre centrado ali nas mesmas pessoas. Então, por isso que eu digo que o humanitismo é aqui uma filosofia da manutenção do poder. Pois bem, a gente vai acompanhando então como que é o desenrolar dessa coisa. O Quincas acaba morrendo, ele fica tão louco que ele vai definhando ali e morre. No momento, um pouco antes dele morrer, e essa cena eu já contei ela para vocês no meu vídeo anterior, ele vai descrever o humanitismo para o Rubião. Mas o Rubião não concorda extremamente com aquilo. Ele fala, não, você está completamente pirado com isso, porque essa sua filosofia não é uma filosofia justa. Mas ao longo do livro a gente vai percebendo que o Rubião acaba começando a se adequar também a essa filosofia do mestre dele, digamos assim, que era o Quincas Borba. Então a gente percebe, a gente vai acompanhando, além dessa introdução desse personagem na sociedade carioca, a gente vai acompanhando também como que foi a transformação desse personagem ao longo desse processo aí de ser inserido nessa sociedade por esse casal de amigos que não eram tão amigos assim, porque eles buscam sempre ascender socialmente, e isso já diz bastante. Por quê? A história do livro, como eu disse para vocês, se passa entre 67 e 71. A gente tem que lembrar lá que depois da lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850, o que acontece? As pessoas passaram a poder investir o dinheiro delas. Né? Porque uma vez que o tráfico negreiro tinha sido proibido, o dinheiro que era destinado a essa área da sociedade acaba sendo implementado em outras áreas diversas. Então, por exemplo, é por isso que os personagens de uma época posterior a 1850 vão ser sempre aquilo que a gente conhece como capitalista especulativo, que geralmente é o banqueiro ou o agiota. Por quê? Porque ele vive apenas da renda que ele produz, uma vez que ele pode investir o capital que ele tem em vários setores da sociedade. Por conta disso, a possibilidade de ascender socialmente aumentou. Uma vez que você pode pegar o dinheirinho que você tem e investir na padaria do vizinho, você pode ali criar uma renda extra para sua vida, e você pode se tornar cada vez mais rico, escalar cada vez mais os degraus da pirâmide social. Porque antes disso, sobretudo durante ali o apogeu da monarquia, o que acontecia? Lembra lá, 67 a monarquia já estava em declínio mais ou menos ali, sobretudo por conta dessa questão por essa questão da proibição do tráfico negreiro. Durante o apogeu da monarquia, o que acontece? As pessoas viviam numa sociedade que a gente conhece como sociedade de favores. Por quê? Para que você consiga alguma posição social, você tem que fazer algum favor, você tem que ter alguém lá dentro que te indique, muito como acontece hoje em dia. Mas naquela época as pessoas eram os escravos, o homem livre, que era o comerciante ali, e a elite, que era justamente essa massa da população que conseguia ter algum tipo de relação com alguém da corte ou algo do tipo. Com o fim desse tipo de sociedade,
as pessoas podem transitar melhor entre essas várias camadas sociais. E é justamente por conta disso que o casal Palha ali vai fazer de tudo para enganar e tomar o dinheiro do Rubião. E eles fazem isso sobretudo no momento em que eles percebem que o Rubião está apaixonado pela Sofia Palha. Se não me engano é esse o nome da moça. Sofia Palha, que é a moça do casal Palha. Então, quando o marido percebe que o Rubião está interessado na mulher, ele acaba vendo nisso uma oportunidade de acabar tirando dinheiro daquele pobre coitado ali. E eu não vou dizer onde é que isso vai dar. Mas assim, gente, livro fenomenal. Assim, até agora o meu livro favorito do Machado, dessa minha segunda leitura, estava sendo lá o Ressurreição, mas claro, obviamente, esse daqui entrou disparado na frente. Nunca leu nada do Machado, comece por este livro, porque assim, a linguagem é a linguagem própria do Machado, mas o livro flui, sabe assim, é uma história que ela vai... Quando você percebe o que está acontecendo com esse personagem, com o Rubião, ela te instiga a ler cada vez mais, de modo assim que você vai ler o livro em, sei lá, em 2 ou 3 dias no máximo, de tão interessante que ele é. Enfim, então caso você ainda não tenha lido, pelo amor de Deus, faça esse favor a si mesmo e leia o Quincas Borba. Eu não vou falar do que acontece com esses outros personagens, não vou falar do fim do livro, mas assim, é um final surpreendente e é um final que mostra como que era, como o Machado enxergava o ser humano. Porque dentre todos esses personagens, o único que se manteve sempre fiel aos seus donos foi o cachorro Quincas Borba. Porque depois que o Quincas Pessoa morreu, ele deixou lá no testamento que ele deixaria toda a herança dele para o Rubião, desde que o Rubião cuidasse do Quincas Cachorro. Então a gente percebe que esse cão, ele é sempre muito... Como eu vou dizer? Ele é sempre muito fiel e ele é sempre muito companheiro dos seus donos. Ou seja, um animal é mais fiel do que os amigos humanos que ele encontra lá na viagem para o rio. Então isso já diz bastante sobre a visão que o Machado tinha das pessoas. Enfim, livro fenomenal. Como eu disse, não leu ainda, você está perdendo seu tempo. Faça esse favor a si mesmo e leia. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!